Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falar da Escola Bíblica Dominical. Mas antes de começarmos a falar da Escola Dominical, eu queria mostrar para vocês as minhas revistas, minha revista da Igreja Perseguida, né, do Portas Abertas, que chegou, né, falando sobre a Coreia do Norte, e também meus 30 dias de oração também pela Coreia do Norte, que chegou, né, pelos correios, né, que os irmãos me enviaram, em que tem todas as coisas aqui importantes sobre a Coreia do Norte, né. Eu só queria frisar também que eu achei muito maravilhoso o nosso culto de domingo, e nós estamos, irmãos, no mês em que nós lembramos a Igreja Perseguida, né, a Igreja Perseguida que vive não só na Coreia do Norte, mas em todo o planeta, de algum crente sofrendo por causa da sua fé. E é por causa disso que nós estamos aqui, orando, jejuando, incentivando os irmãos a buscar a presença de Deus, e que a Igreja Perseguida, amados irmãos, seja fortalecida, né? Que a Igreja do Senhor Jesus, ela é triunfante, independentemente de onde ela esteja. Se for no país comunista, se for no país islâmico, se for no país cristão, a Igreja do Senhor Jesus, ela é triunfante da mesma modo. Meus irmãos, mas eu queria falar um pouco sobre a nossa lição de domingo. Vamos falar um pouco, né? Comentar só algumas coisas principais, que é sobre o sistema de sacrifícios, né? O sistema de sacrifícios que era instituído pela lei, né? Pela lei de Moisés, no livro de Levíticos, né? Principalmente, fala muito sobre a instituição desse trabalho que era feito pelos sacerdotes, né? O texto áureo, ele diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Não tem na Bíblia que botaram os homens na fornalha, não queimou nem o cabelo. Tem na Bíblia. Vem pra cá, vem pra cá. Pois, Cássio. Vem pra esse lado aqui. Cássio, pra tu ver se não tem. Acabou de... Jurandir. Esse aqui é o Jurandir, da Deus e Amor. Fez. É crente, né, da igreja, né? Da Clóvis, né? Da Clóvis. Pois é, pessoal, nós estamos aqui, né? E como eu estava falando sobre o texto áureo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, no qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Romanos 3:26. É assim mesmo, porque eu estou aqui em casa, minha casa aqui aberta aí, a gente não fecha a porta, e todo mundo está entrando na hora da gravação. Mas, irmãos, nós estamos aqui para falar sobre isso, né? Jurandir, dê uma palavra aí, Jurandir, fala alguma coisa. Sua igreja, Pai dos seus irmãos. O mundo está ali assistindo, o mundo. Aí quem está me assistindo? Tu disse que então? Tem. Aí eu vou dizer um capítulo que eu... Tem os irmãos de Moçambique, tem os irmãos da Guiné-Bissau, tem os irmãos da África Mateus, do Sul. o capítulo 11, o verso 28, Jesus, quando ele estava na cruz, ele contraparra a multidão cansada, ele diz: vinde a mim todo vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrarão descanso para as vossas almas. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus, rei da vida e vida com abundância. É necessário que o pessoal reconheça que Jesus morreu para salvar a humanidade. Mas muitas pessoas não reconhecem o que Jesus fez. Mas eu quero te dizer para você que Jesus é a única solução dos problemas da humanidade. Jesus é a única solução, e o problema da humanidade é Jesus. Porque para perdoar pecado, só quem pode perdoar é o Filho de Deus. Não tem, a Bíblia diz, Jesus disse, não há outro Deus nem em cima da terra, nem abaixo da terra, que pode perdoar pecado. Só o Filho de Deus que pode perdoar pecado e transformar o homem. Porque a Bíblia diz que Jesus derramou a última gota de sangue para purificar o pecado da humanidade. E a humanidade não reconhece a bondade que Jesus fez. A
Bíblia conta a vida, a esperança, mas depois de tombar a sepultura não há mais esperança, porque a Bíblia diz, todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que negar o meu nome naquele dia, eu negarei diante do Pai e dos anjos. Meu amigo, não deixe para outro dia, mas hoje mesmo, onde você está ouvindo essa palavra, dê um passo para Jesus. A Bíblia diz que quando o homem dá um passo para Deus, Deus dá dois no seu encontro, porque Jesus veio no propósito de salvar, Jesus veio no propósito de libertar o homem, de tirar o homem das garras de Satanás, porque a Bíblia diz que o homem, aquele que peca é escravo do diabo, mas aquele que o Filho do homem libertar, serei livre. Queira ser livre deste mundo, dê um passo para Jesus abençoar a tua vida e mudar a tua vida. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tá bom? Tá bom. Foi bom, não, irmão? Foi. Foi falar mesmo de salvação, não foi não? Foi, falar de salvação. Então, irmãos. Aí, irmão, tá passando onde isso aí? Vamos ver. Vamos ver aí na parte do mundo, na banda do mundo e na outra como é parte. que mais alguma pessoa coincidiu aí? Eu? Talvez. Que veio da televisão? É. Pois é, irmãos. Não sabia. Pai do Senhor Jurandir, Deus te abençoe, né? Você é convidado para falar outras vezes, né? Outras vezes a palavra de Deus. Meus irmãos, como eu estava falando, começar tudo de novo, porque o negócio está sério. E o texto áureo, ele nos fala sobre Romanos 3, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3:25. Né? O texto, a verdade prática, como a gente falou, Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue, e de sua vez por todas, a redenção eterna para todos os que creem. A introdução diz: nesta lição veremos como esse sistema foi praticado e desenvolvido até que chegasse ao supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a expiação do Calvário. Então, esse sistema de sacrificial, ele foi estendido até que Jesus veio e fez e cumpriu, né, tudo aquilo que era exigido pela lei para que o Senhor pudesse trabalhar, né, em nossos corações. Né. É interessante, eu queria fazer menção também de Isaías, profeta Isaías, capítulo 1. Diz assim, capítulo 1, a nação, capítulo 1 e 4, diz o seguinte: a nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Porque sereis ainda castigados, porque insistindo na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Não há coisa alguma sã, desde a planta do pé até a cabeça. Há só feridas, contusões e chagas abertas. Não foram espremidas nem atadas, nem tratadas com óleo. A vossa nação está assolada, as vossas cidades estão queimadas, a vossa terra está sendo invadida por estrangeiros diante de vós, e está devastada, como que saqueada por estrangeiro. Os 8. Só restou a filha de Sião, uma cabana na vinha, uma choupana no pepinal, como cidade sitiada. Meus irmãos, Deus, eu li Isaías capítulo 1 para dizer que Deus, Ele não está simplesmente, Ele não quer que as pessoas façam as coisas obrigado para Ele. Porque quando foi instituído, o povo começou a fazer o trabalho com alegria. Mas só que depois as pessoas já ficaram muito angustiadas, porque iam fazer o trabalho do Senhor. Então o trabalho deixou de ser voluntário para ser uma prática diária.
E quando é uma prática, um ritual, e não mais um trabalho voluntário para agradar a Deus, Deus não se agrada desse trabalho. Então o Senhor, no capítulo 1 de Isaías, ele está rejeitando aquele trabalho, aquele sistema de sacrifício, porque deixou de ser um sacrifício em que a pessoa queria chegar na presença de Deus, queria ter intimidade com Deus, para agora ser só mais um ritual. E Deus, ele não aceita ritual. Deus, ele aceita que nós sirvamos a Ele com amor, com graça, né? Com convicção de fé, né? Porque se nós formos servir só como um ritual, Ele vai vomitar-nos da sua boca, como Ele fala no capítulo 2 ou 3 de Apocalipse, né? Se o ofertante chegasse na presença de Deus apenas como um dever a ser cumprido, sua oferta não seria aceita. Hoje alguns acham que por serem dizimistas e darem oferta na igreja, acham-se como crentes de primeira classe, né? Leda engano. Nosso Deus não precisa de dinheiro. Nosso Deus não precisa, não é comprado. Ninguém consegue comprar o nosso Deus com dinheiro, né? Com algumas suas ofertas, com suas ninhariazinhas. Pensam que Deus vai olhar para ele, pensam que vai ser um crente especial por causa disso, mas não é. Deus, ele não está olhando para a oferta mais. Deus, ele está olhando para o ofertante, né? Eu lembro que ele fala para a mulher samaritana que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é o lugar, né? Não é a oferta, mas ele está olhando para o coração do ofertante. Mesmo sabendo que tudo isso aponta, todos os sacrifícios apontam com a única finalidade para mostrar a doce pessoa de Jesus, né? O interessante também nós falar que a finalidade do propósito de Deus com o tabernáculo e o sistema de sacrifício era ter comunhão íntima com Deus, né? Deus, ele procurava as pessoas para ter comunhão com elas, né? É interessante que não é o homem que está à procura de Deus, é Deus que está à procura do homem, né? Vamos ver o que diz 3:12 de Êxodo, que diz assim: Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então o Senhor, ele queria se envolver com o povo. Deus, ele queria estar no meio do povo. Deus, ele queria que o povo o amasse, assim como ele amava o povo, né? O homem foi criado para ser um ser relacional, né? O relacionamento com Deus se deteriorou após a queda. Na verdade, o homem não foi criado simplesmente por ser criado, mas para ser um ser relacional, né? Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, o homem, todo dia o Senhor estava lá para falar com o homem. Mas o pecado do homem fez com que essa relação fosse quebrada. E quando essa relação com Deus é quebrada, né, Deus, ele quer voltar novamente a ter esse relacionamento com o homem. Mas como? Se o pecado afastava o homem de Deus, a desobediência, ela cortou aquela intimidade que o homem tinha com Deus, né? Então foi quando Deus proveu, Deus fez o primeiro sacrifício e proveu o verso para Adão e Eva, né? Ele teve que matar um animal derramando seu sangue, né? Gênesis 3:21, ele fala sobre esse animal que Deus imolou, o primeiro sacrifício da história em que Deus faz em prol do homem, né? Diz assim, 3:21, e o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, né? Roupas de peles, né? O animal foi imolado, o animal foi morto para o homem. Então, nós temos os tipos estabelecidos no livro de Levíticos, né? De sacrifícios, né? Para que Deus fosse, né, com aquele sangue fosse coberto os pecados do ser humano, né? Ora, é interessante dizer que
eu queria só frisar que, além desses sacrifícios, né, o sacrifício principal também foi o sacrifício que Deus instituiu para o povo, né, lá no Egito ainda, né. Esse sacrifício não era feito num tabernáculo, esse sacrifício era feito na casa de cada judeu, que era o sacrifício da Páscoa, né. Vamos ver o que diz 12 e 27 de Êxodo. 12 e 27 nos diz: respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. É bom dizer que eles pegavam esse cabrito e reparavam cordeiro, né, o cabrito, e reparavam durante 3 dias e meio se ele tinha algum defeito. Então, se ele era totalmente perfeito, eles sacrificavam, eles imolavam, eles assavam, né, esse cabrito, e esse cabrito ele era consumido pela família no período da Páscoa, né? E na primeira Páscoa, que quando foi instituído, o sangue desse cabrito era colocado na verga da porta, né? Porque quando o anjo passou, o anjo da destruição passou para destruir os primogênitos do Egito, aquele que tinha o sangue na porta, no umbral da porta, então essa família estava livre de ser destruída pelo sangue porque lá tinha o sangue do Cordeiro, né? É interessante dizer que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7 nos fala sobre isso, né? 5:7 nos diz assim: removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. E esse Cordeiro Pascual é perfeito. Ele era tudo que nós precisávamos, né, para sermos salvos. João 1:29 também fala sobre isso, quando diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção disse: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, sacrifício único, sacrifício que nos livrou da condenação, que nos livrou do Egito, que nos livrou das garras do faraó que é Satanás. É interessante nós falarmos também sobre a oferta voluntária, o holocausto, né? Essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde um cheiro suave subia às narinas de Deus. O conceito de holocausto era o seguinte: holocausto, em grego, né, significa totalmente queimado. Foi a palavra que Septuaginta usou para declarar holocausto, que é holocaustomai, né, que em hebraico é olá, né, que significa, em hebraico significa aquilo que sobe, indicando aquilo que foi queimado sobe como fumaça. Então o holocausto era holocausto porque ele era totalmente queimado e a fumaça subia. E quando essa fumaça subia, ela aceita a Deus como um cheiro, né, como nas narinas de Deus, como sacrifício, né? Então, como sacrifício cheiroso, né? Então por isso que se fala holocausto. Holocausto, aquilo que sobe, né? Isso fala também do sacrifício de Cristo na cruz, né? Se nós vermos Hebreus 9:26, diz assim: neste caso seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar por meio do sacrifício de si mesmo. Então Hebreus 9:26 ele está dizendo que o sacrifício de Cristo foi único,
O holocausto de Cristo foi aceito por Deus. Então não precisa de outro sacrifício para que o homem seja reconciliado com Deus. Porque Deus reconciliou o homem consigo mesmo através da pessoa de Jesus. É interessante também que o holocausto deveria ser um macho sem mancha. Deveria ser um cordeiro macho sem nenhuma mancha, né? E se nós olharmos para 8:46 de João, 8:46 de João, nos diz: quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, porque não credes em mim? Então Jesus ele diz assim: quem me acusa de pecado? Acho que nenhum homem da humanidade chegou a pronunciar tal palavra, né? Quem me acusa de pecado? Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro perfeito, né? Jesus é o sacrifício aceito por Deus, ele não tem mancha, por isso que o seu sacrifício foi perfeito, né? Foi perfeito. E Hebreus 4:15 também nos leva na mesma direção, né? Hebreus 4:15 nos leva à mesma direção quando diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Graças a Deus por isso. A oferta, mas assumia o lugar do ofertante. Por quê? Porque a pessoa o ofertante pegava o cordeiro, levava para o altar, para o lado norte, lá ele colocava a mão na cabeça do animal. Era como se ele dissesse assim: eu sou o pecador, mas quem vai pagar por mim é esse animal, né? E Jesus, ele foi isso que ele fez por nós. Ele assumiu o nosso lugar. O que o homem estava dizendo era o seguinte: quem era para ser queimado no altar, quem era para virar cinza era eu, quem era para virar fumaça era eu. Mas, no entanto, quem vai virar fumaça por mim é esse animal, né? E Jesus, na verdade, ele assumiu o nosso lugar e sofreu por nós e passou por todos os problemas em nosso lugar. Tudo carregou a cruz, sofreu por nós, para que nós tivéssemos vida em seu nome. É interessante nós lermos em 1 Pedro 3:18, nos diz assim, 1 Pedro 3:18, porque também Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus foi isso, ele foi o nosso sacrifício vivo, puro e agradável ao Senhor, né? O animal era degolado, quando se levava também o animal era degolado e seu sangue era derramado totalmente no altar. É interessante dizer que Jesus derramou todo o seu sangue na cruz. Lucas 24:39 nos fala isso, né? Que quando não tinha mais sangue, jorrou água, né? A água saiu do seu lado, né? Quando o soldado romano o feriu, né? É interessante nós dizermos que Jesus ressuscitou com carne e osso, mas sem sangue, porque derramou todo o seu sangue na cruz, né? Então Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi o holocausto perfeito, agradável ao nosso Deus. Ora, eu queria falar também um pouco Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Efésios 5:2, né? Nos fala sobre isso. O holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício do seu Filho amado Jesus. Na escola dominical falaremos mais sobre esse assunto, né? Para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas, irmãos, existia também a oferta de manjares, né? Que também é corban em hebraico, né?
Corbã significa alguma coisa trazida para o altar, para perto do altar, né? Devia ser de flor de farinha, deitada azeite, deveria ser flor de farinha, deitar azeite e pôr incenso sobre ela, né? Levítico 2:1 fala sobre isso, né? Ora, a flor da farinha nos fala do pão, né? Jesus, o pão da vida, né? E o azeite nos fala do Espírito Santo e o incenso fala da nossa oração. 8:4 de Apocalipse nos fala que é a oração dos santos, né? Então, o que a oferta de manjar estava falando era o seguinte, que Jesus era o nosso pão da vida e que nós teríamos o Espírito Santo. João 14:17 nos fala que ele iria, Jesus iria para o céu, mas mandaria para nós o Consolador, o Espírito Santo, aquele que o mundo não conhece, né? Mas a igreja conhece. O Espírito Santo, a igreja de Jesus conhece. E o incenso é as nossas orações, né? Também existia o sacrifício da paz ou das graças, né? O sacrifício de paz ou das graças poderia ser tanto de macho como de fêmea, desde que fosse sem mancha diante do Senhor. Levítico 3:1. Lembra que Deus não faz acepção de pessoas. Gálatas 3:28, né? Gálatas 3:28 nos fala sobre isso. Diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o sacrifício pacífico da paz ou das graças nos faz levar sobre isso, que diante de Deus, todos nós somos um nele. Não existe maior, não existe menor, não existe aquele que é mais, nem aquele que é menos, mas todos nós somos únicos diante de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós que eu falo a igreja do Senhor Jesus. Somos filhos de Deus através do sangue, do holocausto perfeito do seu amado Filho Jesus. Tanto é que aqui ele não faz distinção no sacrifício pacífico, ele não faz distinção entre macho e fêmea, tanto fazia ser um cordeiro como a cabra. Os dois sacrifícios, o sacrifício era aceito da mesma maneira, né? Desde que fosse sem mancha. Não pode entrar na presença de Deus se a pessoa está em pecado. Tem que se lavar no sangue do Mestre, né? Lembra-nos que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ora, o animal era degolado diante da porta da tenda da congregação. Seu sangue era espargido sobre o altar em roda, né? Então a expiação, o sacrifício da paz era isso. A paz que o homem ia ter. O sacrifício da paz, porque agora o homem, o pacífico, porque o homem ia ter um relacionamento com Deus. Agora o sacrifício pacífico não era simplesmente para o homem obter paz interior, mas para o homem obter paz com Deus, porque o homem só tem paz quando ele está em paz com Deus, quando a sua alma está em harmonia com o Senhor Jesus. Ah, sim, então ele passa a ter paz, né? O animal degolado diante da porta da tenda da congregação, seu sangue era espargido sobre o altar, conforme Levítico 3:2, né? A fressura, a gordura, ambos os rins, a gordura sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado eram queimados no altar. Tudo era queimado, né? Se fosse um animal de grande porte, ou gado miúdo, ou cabra, teria o mesmo procedimento, conforme Levítico 3, do 6 ao 15. É interessante dizer que a gordura era considerada a parte melhor do animal, daí ser dedicada totalmente a Deus, né? Sacrificar a Deus, dar a Deus o melhor, aquilo que nos é caro, né? Aquilo que nós achamos que é muito importante, né? Jesus disse: aquele que ama filho, mulher, qualquer outra coisa, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o melhor é para Deus. O melhor deve ser dado à presença do nosso Deus. O melhor que eu falo é o melhor mesmo. O melhor de nós, o melhor do nosso coração, o melhor da nossa vida, né? E é interessante dizer que a simbologia da oferta pacífica, ela aponta para a nossa reconciliação com o Pai. O sacrifício era aceito. Eu queria só falar também sobre o pecado involuntário de um sacerdote, conforme Levítico 4, do 1 ao 12. Né?
se o sacerdote pecasse, o que acontecia? Um novilho sem defeito, sem mancha, em expiação. Ao causar escândalo, o sacerdote deveria levar o novilho à porta da tenda da congregação, colocava a mão sobre a cabeça do novilho e o degolava perante o Senhor. Eu acho interessante dizer que a pessoa que está em preeminência, a pessoa que está no cargo de presidência na casa de Deus, que dirige a casa de Deus, ele está sujeito à falha também. E como ele está sujeito à falha, ele deve também pedir perdão pelos seus pecados. É interessante que, ao contrário do que acontece hoje, que as pessoas escondem seus pecados, muitos escondem seus pecados porque têm vergonha, mas, no entanto, o sacerdote deveria levar um novilho. É interessante que o povo poderia levar qualquer animal, mas o sacerdote tinha que levar um novilho e tinha que colocar a mão na cabeça do novilho. O novilho tinha que derramar seu sangue. Ele teria que, na presença de todas as pessoas, na presença de toda a comunidade, ele estava levando aquele novilho em prol dos seus pecados. Isso fala que ninguém que está na liderança, ele está ausente de falha, mas, no entanto, ele pode ter o seu ministério renovado através da doce pessoa de Jesus Cristo. Não é porque o camarada fez alguma coisa que não agrada a Deus que agora ele não tem mais outra chance. Não, ele tem outra chance sim, através do sacrifício, através do sacrifício da pessoa de Jesus. Então, é interessante dizer que em 1 Timóteo 5,20, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que devia ser repreendido os presbíteros e a liderança publicamente quando viesse falhar. Olha, não chama o cara à parte, não fala com o cara a sua parte da presença da igreja, porque a reconciliação deve ser feita através da igreja, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então quem liga e desliga é a igreja, e a comunhão com Deus deve ser feita através da igreja. Quero terminar esse vídeo com a frase da nossa revista da Escola Dominical, que diz: o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para apagar os nossos pecados. Então o sacrifício de Jesus foi único e perfeito para perdoar os nossos pecados. Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos.